Olá, seja bem-vindo ao SantoCast, o podcast oficial do Grupo Santolin. Eu sou Luiz Carlos Santolin, host desse magnífico podcast, e hoje estamos aqui em um dia e um momento mais do que especial com um convidado de maior relevância que já sentou nessa mesa e que eu tenho muito orgulho de dividir esse espaço. A Santolin, no dia 4/6/2026, fechou 18 anos. E para isso, nós estamos aqui com o nosso fundador, sócio da empresa e com muita honra, com muito orgulho, meu pai, para poder contar um pouquinho dessa nossa trajetória de empresa, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Que bom ter você aqui, pai. Obrigado. Uma honra dividir esse espaço contigo. A honra é minha. Imagina, seja bem-vindo. O negócio veio de você, o SantoCast e a empresa Santolin carrega o nosso sobrenome, e com muita responsabilidade, com muita honra. A gente organiza todos esses movimentos para poder gerar informação, aquilo que sempre trouxe os nossos clientes mais para perto, né? Então, a gente poder humanizar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente é, um pouquinho do que você é, que muitos clientes só sabem pelas nossas histórias hoje em dia, né? Que um dia foi o Celso lá com a pastinha, hoje nós temos equipe, hoje nós temos estrutura e muitas pessoas talvez ainda não te conhecem. Então, é muito importante, muito relevante para todos nós entendermos quem é o Celso, onde começou no mercado de seguros e a gente ir criando essa trajetória juntos. Pode ser? Pode ser. Maravilha, então, a palavra é toda sua. Primeiro eu queria te agradecer, né? Porque para mim estar aqui contigo já é algo que me deixa muito feliz, muito realizada, né? Imagina quantos pais têm a oportunidade de poder trabalhar junto com o filho, ter o filho como sócio, como amigo, como parceiro, né? Como a gente sempre foi e né? E vai ser, e ter essa energia que a gente consegue desenvolver juntos, né? Que reflete o que a Santolin é hoje, né? E também a gente consegue, eu e você, Luiz, juntar duas ideias, né? Umas ideias mais antigas, bem mais antigas, com as novas. E, enfim, até o próprio podcast, que para mim até é algo estranho, né? Eu confesso que eu tô friozinho na barriga aqui, né? Porque eu não sou muito disso, né? Eu sou mais de ir lá conversar com o meu cliente, né? Jantar com ele, tomar café, enfim, é o que eu gosto de fazer, eu me misturar com as pessoas, né? Criar um relacionamento. Então, essa parte de ficar aqui conversando, assim, sendo filmado, me deixa um pouquinho constrangido. Mas vamos lá, né? Mas não se preocupe, saiba que a sua história, ela inspira muitas pessoas. E ela é única. E ela é única. Então, saiba que quando a gente conversa, às vezes com uma câmera, claramente o que a gente quer é proximidade, nós somos de gente, né? Mas quando a gente conversa com o SantoCast aqui, a gente consegue chegar a mais pessoas. Então, a gente consegue não necessariamente hoje estar fisicamente na casa de cada um. Sim. Mas às vezes aqui as pessoas conseguem nos conhecer de verdade, Não, é verdade. Né, quem somos. É. E muitos acham que é um grande desafio, né? A empresa familiar, a empresa que existe esse movimento de sucessão, ela é desafiadora. Mas para nós acho que nunca foi, né? Nunca foi. A gente sempre se deu muito bem, sempre se respeitou, sempre com muito carinho, sempre com muito amor à frente de tudo. E para isso a gente não, pelo menos no meu ponto de vista, e no seu também, né? A gente nunca criou nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de desafio, né? Muito pelo contrário, a gente sempre se somou as ideias e aí somos o que somos hoje, né? Mas já chegamos lá, já estamos antecipando um pouquinho. Vamos começar lá na base. Tá bom. Vamos começar lá na base, no Celso, que começou a sua jornada empreendedora, o jeito Celso de ser, de fazer, que logo depois de anos de idas e vindas, fundou a Santolin. Em tese, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Eu até sempre falo com muito orgulho, né, que eu nasci em casa. Para ter uma ideia de quanto isso demanda uma evolução, né? Tu imagina, eu saí em casa e hoje estamos aqui, né? Eu diria que nesses últimos 50 anos, até a palavra do Dr. Luiz Alberto Silveira, das palestras que ele faz, que nos últimos 50 anos, a evolução que a humanidade se deu é maior do que todos os outros anos passados, né? E realmente, então, nasci eu lá em casa, no interiorzinho do Rio Grande do Sul, e acabei saindo cedo também de casa, fui trabalhar em Erechim, que era uma cidade mais próxima, e uma cidade um pouco mais que recebia, tinha mais empregos e tudo mais. Mas eu fui muito pouco tempo, eu acredito que eu sempre tive um veio mais empreendedor,
porque eu tive 1 ano e meio de carteira assinada só, e depois eu acabei abrindo uma empresa já para trabalhar como representante comercial, com medo, claro, né? Não, nunca tinha saído lá daquele interior onde eu me criei. E acabei vindo para Santa Catarina. Eu fui abençoado já por isso, né? Eu digo que eu tenho uma estrela muito grande, porque os caminhos, eles foram se desenhando para chegar até aqui. E, e o fato já de eu ter começado as praças de venda de bala, que era o que eu fazia, né? Vendia balas doces, em Santa Catarina, já me fez eu dar um passinho para Florianópolis, que hoje eu sou tão apaixonado, né? Eu posso viajar, enfim, em qualquer lugar que eu vou, mas a alegria minha é voltar para casa, é voltar para essa terra maravilhosa. Inclusive, o senhor é manezinho. Meu abençoado, né? Manezinho, Abençoado, nascido na manezinho. Carmela Dutra, né? Mas, enfim, e daí disso me fez eu conhecer o estado. Depois eu acabei vindo morar em Gaspar, ali perto de Blumenau. Enfim, ali nasceu a minha filha, Camila. E, o meu negócio de doces não deu certo, né? E aquilo me deixou bastante decepcionado, né? Imagina, na época, devia estar com uns 22, 23 anos, já tinha quebrado a empresa de balas, né? E o que mais impactou ali foi o fato de que eu tinha que comprar, fazer estoque, vender, ter inadimplência, enfim, era um processo todo que, em tese, acredito que pela falta de maturidade, também momentos da economia que a gente passou por tantos, né? Isso foi ali na 95, né? Eu não consegui fazer a gestão. E daí surgiu a oportunidade, né, eu tinha o Paulo, que era casado com a minha prima, ela era gerente de uma seguradora aqui em Florianópolis, me convidou para trabalhar com seguro. Até então eu não entendia muito, mas por outro lado, desde que eu comecei a adquirir um bem, um veículo, desde que comecei a ir para a estrada, eu já me preocupava em ter um seguro de vida, ter um seguro de invalidez, então o seguro ele sempre esteve comigo na minha proteção, eu sempre enxergava como algo importante, né, e que sempre deu lastro. Imagina quando a Camila nasceu, quando você nasceu, as condições financeiras muito difíceis, e eu sempre apoiei a minha, assim, o meu sossego em relação a vocês, a criação de vocês, no seguro de vida, né? Então eu olhava assim, não, mas eu tenho um bom seguro de vida se acontecer algo comigo, enfim. Então o seguro sempre foi algo que esteve intrínseco comigo. Mas até então a ideia de comercializar seguro não era assim, né? Eu fui levado, mais uma bênção, eu diria, né? E enfim, daí comecei eu a trabalhar com a venda de seguros, né? E nossa, foi bem difícil, no primeiro ano, assim, eu fui a menos, né, eu gastei o que eu tinha já, né, porque era muito difícil começar uma praça. Isso foi em qual ano? Isso foi em 96, 96, você não estava 96. ainda em Floripa. Não, estava aqui em Florianópolis, isso mesmo. Eu comecei aqui. E daí foi um ano muito desafiador. Eu diria que esse ano, Luiz, foi o ano mais desafiador de todo o momento de Santolim, né? Porque a Santolim começa antes de existir, né? Começa com os céus do seguro. E daí, assim, o que eu lembro que nós estávamos numa turma lá, eu acredito que devia ser uns 10, 12 ou mais, e a maioria foi desistindo, porque realmente a gente não conseguia vender, era muito, muito difícil, né? Mas daí entra a minha estrela de novo, né? E eu conheço pessoas maravilhosas, conheci o Dr. Ari Rocha, né? Que era presidente do Cimesc na época, né? E daí ele me fez uma abertura de portas ali para mim começar a vender seguro através dele. Conheci pessoas que nem o Alexandre Posser, na época um ortopedista, até hoje no caso, mas na época é, tinha uma influência muito grande na parte de ortopedia aqui. Eu sei que, nossa, me indicava clientes e eu fui indo, né? E daí eu fui começando a criar uma carteira, né? E daí tu me pede assim, mas por que que você ficou nisso, né? Por que tu não desistiu? Porque daí eu tinha enxergado duas coisas importantes. Uma, eu tinha enxergado um futuro, uma profissão onde eu poderia dar dignidade para minha família, né? Onde eu poderia tirar o sustento da minha família,
né, e fazer uma carteira. Eu entendi que se eu atendesse bem aquele cliente, se eu cuidasse daquela pessoa, e era o que eu sabia fazer, né, era o que eu sempre fiz, né, então aquele relacionamento se tornava tão sólido que, eu ia montar essa carteira de clientes. Recompensaria o bom trabalho, né? E compensaria o bom trabalho, exatamente. Porque na verdade, eu entendi que eu dependeria mais de mim, né, do meu trabalho, do que da política, ou da inadimplência, enfim, né, do outro negócio que eu já tinha falido. E então, e isso foi, o primeiro passo de enxergar isso e não, eu tive muita persistência, sabe, porque, teve esse primeiro ano, no segundo ano, ali entre o primeiro e o segundo, eu morava nos ingleses, né, e na época ainda pista simples aqui, transporte precário, e eu tive que vender o carro, porque não conseguia ganhar dinheiro suficiente para se manter, né. Mesmo assim, eu trabalhava a pé vendendo seguro, ou de ônibus e tal, mas eu acreditava naquilo, né, então eu saía de casa cedo, chegava tarde, mas acreditando de que um dia eu ia conseguir dar o giro, né, como aconteceu, né. Então eu acho que essa parte da gente mentalizar o que tu quer e colocar como um objetivo, ele dá resultado mesmo. Eu sou um exemplo disso. E quando você percebeu que esse giro aconteceu, né? Porque essa história é muito forte, querendo ou não, né? E hoje em dia até a gente vive numa sociedade muito imediatista. As pessoas querem resultados muito rápidos. A gente vê até mesmo dentro da própria empresa. As pessoas que são mais jovens aqui buscam esse resultado. E é tudo certo essa busca pelo resultado, Sim, mas muitas exato. vezes, para que aquilo seja sólido e duradouro, você tem uma base muito bem formada, né? Então, quando talvez você entendeu e percebeu que esse giro estava acontecendo, que você estava conseguindo já colher certos frutos desse esforço, essa resiliência que você teve lá no início. Quando eu comecei no passado ano ali, tu começa a renovar os seguros, e eu tinha renovações, então aquele cliente ele fidelizou comigo, né, tanto é que eu me orgulho de dizer que eu tenho hoje a Santorin tem 18 anos, mas os clientes que estão na Santorin, uma grande parte dos clientes que formam a base da Santorin tem 30 anos, né. Então, quer dizer, eu até brinco com alguns clientes, né, que 30 anos é mais do que muitos casamentos. Exato, Né, hoje já nem tem como separar mais. perfeito. Mas, então, assim, eu fui entendendo de que aquele cliente que eu estava fazendo o seguro pela primeira vez, ele estava se tornando meu amigo, ele estava se tornando meu indicador. Então, e daí eu fui vendo que aquilo eu começava a renovar aquele seguro e ele me indicava outro e assim a coisa ela começou a girar, né. Mas deixa eu te falar uma coisa importante, eu fiquei 1 ano trabalhando nessa empresa com o Paulo e depois a gente mudou para uma outra corretora, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalhei com eles, né, e também dizer que, eu ainda tenho amizade com os proprietários, com quem trabalha lá ainda, né, então isso, imagina, são praticamente 30 anos, né. E essa corretora me deu a base também, né, e me deu as condições de eu poder trabalhar, levar esses seguros para os meus clientes, né. Então eu também sou muito grato, né, ao time lá da Jomani, que me acolheu e eu trabalhei 11 anos com eles, né, então e desses 11 anos ficou uma amizade que a gente mantém até hoje, né, um relacionamento maravilhoso. Não há E dúvidas. Mas eu estava até anotei aqui, né? Você atrai aquilo que você é. Então você falou, você teve boas pessoas, né? Graças a Deus que sempre teve boas pessoas nesse meio do caminho. Mas se você fosse é, uma pessoa brusca, uma pessoa que não conseguisse fomentar esses relacionamentos, pessoa de verdade, uma pessoa pura, quem você é, sempre foi, continua sendo, esses relacionamentos, as amizades, talvez elas não aconteceriam e elas não seriam também tão longevas, né? Tanto que hoje a Santorini carrega isso mesmo que você está falando, a gente carrega hoje. Então nós não temos inimizades com ninguém no mercado de isso é seguro, muito bem, verdade. muito pelo contrário, né? Nós somos muito bem reconhecidos pelo que a gente é, pelo que a gente faz, para pessoas que nós somos. Nós até muito ajudamos outros corretores a se desenvolver, formamos parcerias, então isso é um mérito muito grande que a gente consegue trazer. E ainda essas duas métricas são o que nós acompanhamos e temos muito orgulho, porque o resultado que a gente vê do nosso bom trabalho é nossos clientes estão renovando o seguro com a gente. Ou Sim, seja, eles viram que o nosso trabalho é muito bem feito. Nós conseguimos, além de fazer
uma consultoria correta, para uma gestão correta desses riscos, quando ele precisou durante a vigência, nós estávamos ali e nós atendemos. Então, nossas taxas de renovação são altíssimas, né? Nossa perda é muito baixa, muito, muito baixa. Só que a pessoa vende o carro, acontece algo que não vai estar aí, sim, ela não renova o seguro. E as indicações hoje, graças a Deus, é o que mais também gera nossos retornos. As indicações espontâneas, inclusive, nem Sim, provocadas, né? e tanto é que eu sou ainda meio chucro, né? Eu ainda não tenho, eu não sou das redes sociais, né? Tu sabe que eu nem tenho Instagram, tem um Instagram lá que eu nem uso, né? Muitas Vamos vezes, povoar esse Instagram aí, ó. Busca lá, Celso meu Santolin. Deus do céu, eu acho que nem sei se tem, deve ter uma foto, eu acho, de uma das motos minha, mas enfim, então assim, por quê? Porque a minha base sempre foi trabalhar o relacionamento e os clientes dessas linhas vinham para indicação. Era uma forma muito pura, né? Uhum. Então, o fato de a propaganda, essas coisas nunca funcionaram na minha cabeça, né? Claro que hoje as coisas estão mudando e a gente precisa se atualizar, a gente precisa, tanto é que estamos fazendo um trabalho em relação a isso dentro da Santolin, né? Que é essa modernização e a ida para as redes sociais, a ida para a internet, de uma forma que a gente consiga também ocupar esse espaço, né? Que hoje a gente não ocupa, até porque era algo que nós meio que deixava de lado, mas era meio que não necessário em tese, né? Mas agora sim, agora é mais um desafio, né? Da É um Santorini. desafio, mas é algo importante que eu não que a gente deve levar em consideração, porque é, nós nos consideramos a excelência, né? Essa excelência é o nosso princípio e somos os melhores no que fazemos. Só que, querendo ou não, se nosso cliente na ponta, ou quem não conhece a Santorini, não sabe o que nós somos, o que nós fazemos, como nós fazemos, pode ser que tenha outras pessoas que não façam um trabalho tão bom quanto a gente faz, tão educacional, e aí a gente está deixando de cumprir nossa missão de gerir riscos e construir sonhos, e as pessoas que talvez teriam a oportunidade de nos conhecer e fazer parte desse nosso time como cliente, talvez ele está em outro lugar e não está tão bem Exato. protegido e Sim, resguardado quanto sim. estaria com a gente, né? Isso. Por isso eu tenho que me modernizar um pouquinho. Não, mas enfim, né? Mas essa parte das pessoas, é claro que a gente nunca, sabe, quando tu fala assim pra mim, Celso, você é uma pessoa boa e tal, eu não consigo me enxergar assim, eu acho que eu tenho muitos defeitos, eu tenho muita coisa que, nossa, eu tô longe de ser uma pessoa do jeito que tu me enxerga, né? E tu é suspeito, né? Porque tu é meu filho. Mas essa parte de encontrar pessoas do bem, assim, realmente na minha vida começa com meus pais, né? Eu tenho, eu fui abençoado com dois pais maravilhosos, que inclusive 18 anos da Santorini a gente tem a perda do meu pai, né? Infelizmente, né? Veio a falecer agora e que deixou a gente assim bastante abalado, mas por outro lado feliz porque ele cumpriu a missão dele como pai, como ser humano. Então ele foi uma pessoa maravilhosa e ele nos deixou um legado, né? Que é o nome da nossa empresa, né? Que só está aqui por causa dele. Então eu E os seus queria onde princípios, os seus e valores, os né? princípios e valores, Nossa responsabilidade é exatamente. a continuidade de seguir tudo que ele nos ensinou, principalmente a saúde e a Essa saúde de amizade. amizade. E essa base dele da amizade, talvez eu venha com essa criação de querer disseminar a parte da amizade, do amor, do carinho, né? Que eu acho que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar nisso, né? Porque hoje com essa parte tecnológica que é muito importante, a gente também tem um distanciamento das pessoas e uma frieza maior, né? Então eu acho que tem que buscar mais esse equilíbrio. Mas eu te falo, então eu tive pais maravilhosos, dois filhos maravilhosos, né? Fui abençoado contigo e com a Camila, né? Que isso a gente não escolhe, né? Enfim, Nós somos reflexos dos nossos exemplos. é, enfim, mas e também na parte profissional. Imagina as pessoas boas que eu encontrei no caminho que me ajudaram, né? Até mesmo o ter ido para a Giovanni, ter desenvolvido lá dentro também, quando eu resolvi, agora sim, está na hora de montar a Santorin, né? Pois é, Isso, e sobre isso é um ponto muito importante, né? Porque você fez todo esse movimento em 96, depois você entrou nessa corretora que hoje temos uma relação incrível, vamos sempre ter, somos muito gratos e honrados a eles. E depois sim. desses 11 anos de atuação, né, você conseguiu ter o seu crescimento, formar o seu nome, aí o que te trouxe o sentimento de montar a Santolin como marca
e pensar nesse sobrenome também como nome de marca? Assim, lá na Giovanni, eu estava bem. Eu tinha já uma carteira de clientes, né? Desenvolvi a carteira de clientes, tudo mais. Mas eu tinha assim, os meus próprios clientes, eles me incentivaram muito a abrir a empresa. Isso foi muito interessante, né? Tu tinha que ver, eles, Celso, nossa, tu tem que ter a tua empresa e tal. Tanto que eu era mais conhecido como o Celso do Seguro, né? Uhum. Então, Não dá para o Santorin, que o Santorin resolve. exato, e esse incentivo deles, né, do meu cliente, que era aquela coisa de tu ver o brilho no olho deles, dizendo, tu pode abrir tua empresa, segue tua vida e tal. Então, isso foi uma das coisas muito importantes para mim e que me deu, no caso, uma confiança, né, de que mesmo eu saindo e tocando, abrindo uma empresa, que hoje no Brasil abrir uma empresa não é fácil. Eu não estou bem atualizado, mas eu acredito que a última vez que eu vi, em torno de cada 10 empresas, acho que 6 não conseguem passar de 5 anos. Então, assim, é muito complexo, né, o fato de tu abrir o teu negócio. Né? É uma curva decrescente cada ano que passa, na verdade. Exato. Eles têm as empresas de sucessão ainda que são mais difíceis ainda. Não, daí entra para uma outro patamar, né? É. Mas enfim, daí tinha um outro desejo meu, que era o desejo de eu cuidar de todo o ciclo do meu cliente, né? Porque lá na corretora onde eu estava, eu cuidava da venda, então a parte operacional era eles que faziam, né? E tudo mais, mas eu queria cuidar mais. Eu entendia que aquilo eu tinha que fazer, era eu que tinha que cuidar, era eu que tinha que cuidar da venda, do sinistro, da emissão, sabe? Olhar o todo, cuidar na adimplência, enfim. Pensar numa experiência completa. Exato, pensar na experiência completa do cliente, tá? Sobre o meu controle sobre isso, porque daí eu conseguiria dar realmente um atendimento por excelência. Não do que a Giovanni não dá, não, ela dava, mas é uma corretora já grande e tudo mais, e eu tinha o meu jeito de fazer. Então esse foi um outro desejo, e também o fato de que eu queria ter a empresa, eu queria poder cuidar dos meus clientes, né e tal. E daí entrou o nome, né? Tu falou do nome, né? Da Santorin. Então isso foi uma coisa interessante, porque quando eu comecei, primeiro teve o fato de que tinha uma dificuldade aqui, que o curso de corretor de seguros era feito em Blumenau, né? O único estado onde o curso era feito fora da capital. E em 2007 foi o primeiro ano que teve curso em Florianópolis e eu fui primeira turma, né? Então daí eu tinha realmente a formação, o curso durava um ano, enfim. Daí eu consegui a formação que eu precisava para abrir a corretora e tal, ok. Estava tudo certinho, fui lá falar com o Nilson, né? E ele me deu todo o apoio, né? Que isso foi uma coisa muito importante também, né? Então, que entra as pessoas, né? Que fazem a diferença na vida da gente. E daí a ideia de sair o nome, né? E começa a pensar no nome e tal, mas daí eu cheguei à conclusão de que, assim, o nome teria que ser Santonin, porque eu vendia confiança, eu vendia credibilidade para o meu cliente. Então, assim, eu criava relacionamentos. Então, poxa, nada mais sério, mais forte do que eu estar colocando o meu sobrenome ali, né? E tal. Ainda mais vindo do seu Ulisses Santonin, né, que sempre prezou muito, né? O pai sempre foi uma pessoa extremamente ética, correta com todo mundo. Ele mal sabia escrever o nome dele, mas ele foi uma pessoa íntegra, né? Uma vida de 86 anos que foi um exemplo. Então, assim, como eu fazer com o nome Santonin algo errado em tese, né? Não, foi para dar mais credibilidade ainda para o nosso segurado, né? Uau, é isso. E esses são os valores e princípios que nós carregamos hoje. Nós buscamos gerar cada vez mais confiança e proximidade com esse nosso cliente. E isso é muito bacana. Eu queria entender mais sobre esse jeito, Celso. Que jeito esse que você trouxe, buscou trazer para a Santorin? Né? Que antes você se adaptava a um jeito de um outro ambiente e você queria trazer esse jeito. Qual que é esse jeito, Celso, de cuidar, de gerar essa confiança para o cliente? Eu não sei, eu olho o cliente e falo isso, eu falo para muitos clientes isso, né? Quando eu vou apresentar uma cotação que seja, atender esse cliente em alguma demanda de sinistro, onde ele está passando por um momento difícil, eu me coloco no lugar dele, né? Eu acho que esse é o que eu faço sempre, eu me coloco no lugar dele, eu muitas vezes até me coloco demais, porque eu sofro as dores do meu cliente. Então, eu te dou um exemplo
básico, por exemplo, se um cliente me liga que bateu o carro em tal lugar e tá assim assado, eu me transporto para lá, eu vou lá, eu tento entender a situação, eu tento ver qual a necessidade que ele precisa. Tanto é que muitas e muitas vezes, filho, né, eu saí de casa às 5 da manhã para atender um cliente, né? Então, assim, e isso era meu, eu não me importava com isso, eu ia porque eu queria fazer como se fosse para mim, né? Com Então, certeza. hoje também, quando eu apresento uma cotação, quando eu indico uma seguradora e tal, é o que eu faria, né? Então, eu acho que esse não precisa dizer mais nada, né? No momento que tu tá fazendo para o outro o que tu faria, né? O Isso. resto fica pequeno. Perfeito. E é o que hoje a gente busca também levar e leva, graças a essa base muito forte, a nossa presença dentro da Santorin para o nosso cliente. Esse olhar de cima das coisas, do que está acontecendo, nosso acompanhamento de mercado, nosso acompanhamento sobre concorrência, o entendimento das dores, necessidades desse cliente de forma aprofundada e individual. Aí sim a gente consegue levar esse teu carinho que você sempre teve lá atrás, que gerou essa confiança dos relacionamentos duradouros que a gente tem até hoje, com a excelência que é o nosso princípio. Então, é muito sobre esse jeito que hoje a gente olha o nosso cliente de forma individual, que ele, com o crescimento da Santorin, se torna difícil, né, desafiador, mas para nós que, com o time que a gente conseguiu montar, também a gente, graças a Deus, consegue lidar Sim, muito bem, né? é verdade. E daí quando surgiu então a oportunidade do curso, daí surgiu a oportunidade de realmente colocar em prática, né? Nossa, o meu frio na barriga foi ao extremo, né? Porque imagina só, eu estava num lugar tranquilo, estava num lugar sossegado, estava tudo bem, Uhum. né? Daí o que que eu vou fazer merda, né? O que que eu vou fazer Que sair do merda. negócio? Mas enfim, e ainda vindo de um histórico que eu não tinha ido, eu tinha falido uma empresa, então assim, caramba, e agora? Eu vou abrir uma outra empresa, então isso foi bem difícil de vencer essa barreira. Assim, Luiz, eu diria que essa barreira mental, assim, de tu sair da zona de conforto, né? E não, vamos fazer. Mas eu fiz com bastante pé no chão, né? Eu já tinha uma carteira de clientes, eu não fiz assim também no grito, né? Eu economizei, eu juntei dinheiro para passar um ano, né? Sabe? Então, assim, eu fiz com muito pé no chão. E daí, tanto é que quando eu mudei, abri a Santorini, a gente ficou um ano trabalhando dentro da Giovanni, né? Aluguei uma sala da própria corretora, transferi os clientes e tudo. E depois a gente foi para uma salinha aqui no centro, na Conselheiro Mafra, sala própria, né? Então isso já era um orgulho para mim, né? Imagina, Uhum. né? De sair de lá de vender seguro a pé, né? Uma salinha própria. E eu tive daí a parceria muito forte do meu irmão, né? Do César, né? O César, ele já trabalhava comigo mesmo dentro da Jomani, então o César, ele era meu funcionário na época, né? Porque daí eu precisava de alguém para me dar suporte e o César estava lá, né? Então a gente começou, de quando abrimos a empresa, o César veio como sócio, né? E está até hoje, né? Então é meu único irmão que eu amo e que a gente também tem uma relação, mesmo familiar, mas tem uma relação muito boa, né? E que sempre esteve junto comigo, sempre me dando esse suporte, né? Sem ele, acredito que talvez também o Santorini não estaria aqui, né? Então, Uhum. mais uma vez, pessoas, né? Sem dúvida. E um É, alinhamento muito forte familiar. Uma sim, honra muito grande que vocês carregavam juntos, um alinhamento forte entre vocês dois, cada um atuando na sua área de potência também, né? sim. Tanto que muitos até confundiam a voz de vocês no Ah, telefone, sim, né? exatamente. Parecia, parecia mesmo. E ele ficava mais na parte de suporte no escritório e eu na rua, né? Uhum. Depois veio o Jailson, né? Nosso Jailson, que os nossos clientes, como é que é Muitos o... deles conhecem. A O maioria posto do Ipiranga nosso posto resolve Ipiranga tudo. resolve tudo, né? Então, o Jailson, outro dia até a gente homenageou ele, né? Com Sim, 18 anos 18 de anos. Santonim e até mais um pouquinho, né? Porque ele já me dava suporte no sinistro um pouco antes dele vir trabalhar como ser funcionário, né? Da Santonim, Sim. enfim, né? Então, o Jailson já é patrimônio da Santonim. Não há dúvidas. E a pessoa que Ah, trabalha para que essa excelência seja entregue na ponta, lá nos sinistros de seguros exatamente. patrimoniais. O que o já faz na rua, já com um apelo muito carinhoso que a gente tem, é algo que nenhuma outra pessoa faria, com a qualidade que ele faz, com a entrega que ele faz, com o comprometimento que ele faz. Isso que está falando,
às 5 horas da manhã acordando para atender cliente. Hoje, essa essência ainda é carregada por nós, e o Jailson muitas vezes está fazendo a Exatamente. mesma coisa, lá às 6 horas da manhã já na casa do nosso cliente, buscando carro, indo de oficina, fazendo esse É, gerenciamento para que a entrega na ponta depois de um sinistro seja com total excelência e qualidade que o nosso cliente espera, né? Até para não ter nenhum tipo de devolutivo, enfim, a gente se comprometer com o princípio que a gente sempre trouxe para o negócio, né? Então, com certeza, uma pessoa fundamental hoje para a gente é quem atesta e mostra também esse nosso princípio para o negócio. é verdade. E a gratidão, né, a ele, né, que também, além da parceria, é uma pessoa extremamente fantástica. É, como é que é? Ele veste realmente a camisa, né? Ele fala que ele tem o frio na barriga sempre, né? E é o que a gente tem também, né? Esse friozinho na barriga de deixar sempre o nosso cliente com a melhor proposta, com atendimento, enfim. Até como o Jason fala, não é só dar o ovo, tem que dar o bacon. É, É o ovo e o bacon. Aí é, você entrega o que a gente sempre promete, né? exatamente. Uhum. Mas a Santorin começa, né? Então, enfim, a gente começou e daí Em eu 2008. 2008, exatamente. Pelo que eu tenho de dados aqui na minha cabeça, dia 30 de janeiro de 2008 tem o nosso CNPJ aberto, e 4/6 de 2008 O é o registro, nosso registro ZEP, registro, que é onde a zero. gente pôde começar a atuar e é onde a gente conta os nossos 18 anos, né? Exatamente, exatamente. Porém, né, nas nossas apólices, nós temos apólice que, como foi transferida de corretor, tem apólice com 30 anos, né? Então, Exato. aqui eu me orgulho muito disso, né? São clientes, né? Ontem, inclusive, eu fui num talk show do Dr. Luiz Alberto Silveira, né? E daí teve um momento lá que ele falou, ó, aqui está aqui presente o Santolin, né, que cuida de mim, cuida da minha família, né? E isso para mim não tem preço, né? Isso me emociona muito, né? Então são 30 anos, né? E eu continuo cuidando das gerações que vêm, né? Já não é mais dele, agora são dos filhos, daqui a pouco é dos netos. É, E nessa trajetória, né, desde 2008, de uma salinha, eu pude acompanhar todo esse trajeto porque eu nem tenho 30 anos ainda. Então eu brinco que eu nem precisei ser picado pelo mosquitinho do mercado de seguros, eu já veio no meu sangue. Isso. é verdade. Já veio no meu sangue. Então, todas essas vivências que você teve, né, pai? A gente estava lá como criança, te acompanhando. Eu tenho a memória muito forte de quando eu era criança, eu pedia duas coisas para o pai de aniversário, que era uma bola de futebol, que eu sempre adorei esporte, e pedia para trabalhar com o Passar papai. o dia, né, comigo, Passar o dia com meu exatamente. pai era coisa maravilhosa, porque eu achava fenomenal a conexão que ele tinha com as pessoas, o que ele fazia, a importância que ele dava, a entrega que ele tinha, o que eu podia ajudar para que aquele dia acontecesse da melhor maneira possível, eu estava junto. E mesmo com toda aquela correria, todas as milhões de coisas que você fazia, que é um trabalho de 24 horas. Né? Quantos sinistros, quantos assistentes você atendeu de madrugada? Não existia hora, porque quando a gente fala sobre seguros, que é a nossa base, é um evento futuro incerto, então a gente nunca sabe quando vai acontecer, a gente tem que estar sempre disponível, né? Meu pai sempre esteve disponível, eu achava aquilo uma coisa sensacional, porque existia a recompensa do cliente satisfeito, do cliente que gerava essa indicação, da importância que se dava das relações que você criava, então eu achava aquilo fenomenal e pude acompanhar toda essa trajetória de pequenininho e em momentos estar juntos com você, né? Conhecendo clientes É, que hoje ainda estão aqui, hoje já foram atendidos por mim, hoje estão atendidos por nossos consultores, né? Então é uma trajetória muito bonita mesmo, né? não, além da trajetória, são muitas histórias, né? Muitas. Nossa, tem quando tu estava para nascer, né? E na época ainda trabalhando a pé, né? E tal, eu fui atender o Dr. Álvaro Souto. São histórias que eu não esqueço, né? Daí cheguei lá e eu já tinha falado que tu iria nascer por aqueles dias, né? Daí cheguei e tinha ele com um presente bem grande, assim, ele foi ver, era um pacote de fralda. Olha só. Mas essas coisas me emocionavam muito, né? Essas conexões, né? E isso hoje, com esse avanço da tecnologia e tudo mais, né? Que até eu digo, né? Tu tem uma aproximação de quem está longe e um distanciamento de quem está perto, né? Mas isso se perdeu bastante, né? Não é mais a mesma coisa, né? Que nem tu vinha comigo, né? Passar o dia do teu aniversário e nós visitava vários clientes todo dia, quase não ficava no escritório, né? Hoje mudou bastante isso, né? Mas eu diria que o meu combustível, Luiz, ele realmente é essa troca que eu tenho com os clientes.
né? E depois disso, vem a troca que a gente tem com o time, né? Porque na época era eu, meu irmão, o Jailson, tinha o Cristiano, enfim, e depois foram passando pessoas, né, pela Santolim e fomos crescendo, graças a Deus, né? Hoje a gente tem esse time maravilhoso, né? E a troca que a gente tem também com o time, né? É, a gente é uma grande família, né? A empresa é familiar, mas eu diria que a Santorini é uma grande família em relação a quem trabalha, aos colaboradores e até mesmo os clientes, né? Porque o quanto a gente se envolve em relação a isso, né? A gente, tu participa, eu entro dentro da casa do cliente, né? Tu participa lá da formatura de medicina, tu participa do casamento, enfim, da Exato. festa de aniversário. Então, ou seja, é, é muito mais do que um seguro, Não há dúvidas. né? São relações, como se são vidas, são famílias que É, são protegidas. E quando a gente fala sobre famílias, nós temos até um desenho aqui na nossa sede, tomara que um dia você tenha a oportunidade de vir aqui nos conhecer, vai ser um prazer te receber. Nós temos o desenho aqui das famílias. As famílias a gente não fala só dos nossos clientes que nós cuidamos e das gerações que já estão passando pela Santolim, mas também dos colaboradores que estão aqui, da responsabilidade que nós temos em relação a trazer também aquela dignidade que o Celso buscava lá atrás também para todas as pessoas que fazem parte do nosso ecossistema. Então, é algo que nós levamos isso com muito valor e somos muito também recompensados a isso, porque nós buscamos em entrega. A nossa entrega é sempre a mais do que aquilo que está sendo esperado. E graças a Deus nós temos esse retorno também com o compromisso do nosso time, com o cuidado que o nosso time tem hoje de atender os clientes que já estão há 30 anos na nossa base, né? Então, é algo de muito valor, querendo ou não, né? Porque hoje já verdade. somos mais de 7.200 apólices ativas, né? Somos por botar isso num estádio de futebol, é bastante, num ambiente junto que é bastante gente. E isso protegendo famílias, protegendo trabalhos, protegendo patrimônios, né? Dando dignidade, né? Dando Porque a dignidade. gente tem um retorno de, do valor cobrado do seguro muito grande que volta todos os anos para os nossos clientes, né? Então, isso faz a diferença. Falando sobre isso, puxando dados até desatualizados, mas já foram mais de 38 milhões em prejuízo evitado. Então, o que o nosso cliente ia ter de algo que aconteceu de forma inesperada, mas ele tinha uma apólice muito bem contratada, que foi gerada indenização, ele não precisou colocar essa mão no bolso, né? Então, é isso que é o nosso trabalho como empresa, né? A gente poder ajudar e estar ao nosso cliente, porque quando algo acontece, ele sabe que ele está muito bem resguardado, está com uma base muito sólida, está com um seguro bem Uhum, contratado, e ele não vai precisar, não vai estar sozinho nisso, não vai precisar se endividar, não vai conseguir fazer o tratamento correto de uma doença, não vai precisar deixar aquele carro em algum lugar, fazer algo diferente, não, ele vai ter um seguro que vai poder te resguardar mesmo na profissão, na vida, na família, enfim, né? exatamente. E, enfim, isso é muito, muito gratificante para nós, como empresários, como donos desse negócio, a gente poder ver também os impactos todos positivos. Porque, como você falou, são 30 anos de histórias que nós temos aqui, né? É, E é muito, muito bacana como a gente consegue observar cada cliente individual e criar uma relação tão próxima, ao ponto que eles nos chamam até para trocar de carro, para anunciar tudo. Então, a sim, nossa relação é exatamente. tão pura e tão próxima Sim, que eles buscam a gente não só para de seguros, não só para outras soluções que hoje nós temos dentro de casa, mas também para conselhos, é verdade. né? E isso é uma coisa que a gente honra muito, que nesses 18 anos de existência da Santorin como empresa, como negócio, é, nós nunca recebemos nenhum tipo de processo, nem de colaborador, nem de cliente. É, Então isso é algo que, querendo ou não, no mundo que vivemos hoje, tudo vira judicialização, tudo vira um problema. É muito fácil fazer certos movimentos, né? Eu acho que isso também já é uma forma de a gente comprovar o carinho que a gente tem, a preocupação que a gente tem com toda a estrutura que faz parte da Santorini, né? mesmo assim, não deixamos de ter seguro, né? Não deixamos de ter seguro. A Não é Santorini porque... tem seguro de responsabilidade civil, tem tudo direitinho. Meu Deus. Mas isso me orgulha bastante, né? Imagina, Luiz, são 18 anos, quantos colaboradores já passaram, né? E eu diria que o colaborador que passou na Santorini, ele veio e deixou algo, ele deixou um pouquinho do que a Santorini é hoje, mas com certeza ele levou também a algo melhor, ele com certeza saiu daqui melhor do que ele chegou. E eu acho que essa é a essência nossa, é fazer isso com quem passa pela Santorini, seja cliente, seja a, a seguradora, que também é nossa parceira, Uhum. seja nosso colaborador, né? Que quem chegar até nós saia com um pouquinho melhor, sabe? Eu acho que Uhum. esse é o ponto
que daí dá sentido à nossa existência, né? E isso a gente faz como pessoas, Sim, isso a gente faz como nossa característica de ser e como o que nós somos, a nossa empresa carrega esse sobrenome, ela também se torna, né? sim. Então, é o que nós fazemos, nossas relações, nossas amizades. A gente está longe de ser como uma caixa d'água que fica ali com coisa parada, água parada, e nós Não, transbordamos, né? não, até porque O que você- a vida é movimento. a vida é movimento, É, a água precisa é, oxigenar, você está ali e exatamente. vira limo. Então não é a É, nossa característica. A nossa é, característica é sempre abundar, levar adiante, transbordar, porque aí sim o ciclo sempre se continua, né? e tu sabe que eu já falei isso, né? Como eu sou abençoado de ter dois filhos maravilhosos, né? Então a Camila, quando ela tinha uns 12 anos, eu acredito, ela trabalhava de office girl. Office girl. Isso. Na época que tinha que Na fazer época os tinha que, não, protocolos. na época era tudo manual, era assinatura do cliente, levar na seguradora, enfim, a Camila batia a perna aí, né? Enfim. Mas daí eu achava assim, Camila vai seguir a carreira, né? Porque no fundo eu gostaria sempre que um filho ou os dois, né, tocassem, né, a empresa. Eu estava fazendo aquilo, não era para mim, era algo que eu queria deixar, né? E que nós seguíssemos cuidando dos nossos clientes. Mas no fim a Camila quis ser arquiteta, né? E graças a Deus ela está Tudo super certo. bem, é uma arquiteta maravilhosa, ela tem uma criatividade única, né? Então estou muito feliz, né? E o Luiz, daí eu deixei ele à vontade, né? Para o que ele queria ser na vida, mas ele sempre desde pequeno, ele disse, eu vou trabalhar contigo, eu vou trabalhar contigo, mas daí ele disse, não, escolhe o que tu quer, né? E tu tomou a decisão, eu lembro que tu tinha, acho que 16 anos, Uhum, né? Tu tomou a decisão, né, de ou jogar bola, né, que era um bom jogador de bola, podia ter seguido a carreira no futebol, né, ou seguir uma carreira que seja de algum curso, enfim, de fazer uma faculdade e seguir a carreira, mas tu escolheu lá, não, eu vou trabalhar contigo, né? Então, assim, é, por mais que eu não estava influenciando, mas eu estava assim, yes, yes. Claro, porque senão não faria sentido, sabe, né? Eu diria que a gente nem estaria aqui onde é que a gente está hoje, né? uhum. E também eu quero falar da importância da Denise, não só na minha vida, né? Mas na Santolim, né? Então, a Denise uma pessoa que sempre me apoiou e sempre me incentivou, né? Diria que a Santorini também, sem a figura da Denise, não estaria onde está hoje, né? E eu tive a bênção dela deixar a academia, deixar de lado uma coisa que ela gosta muito, que é dar aula, né? Para ela vir aqui somar, trabalhar aqui dentro e fazer com que a Santorini, cada dia que passa, evolua um pouquinho, né? Então, eu também sou muito grato à Denise, sou muito abençoado por ela fazer parte da minha vida e por fazer parte da Santorini. Isso é, Todos aqui somos. Na verdade, a gente falou inicialmente sobre esse equilíbrio entre, poxa, a experiência de vocês, são 30 anos de mercado, com esse sangue jovem que hoje faz parte da Santolim. Eu já estou fazendo 10 anos aqui dentro da empresa, um pouquinho mais até, né? Mas estou nessa jornada, mas muitas pessoas que estão aqui, que vêm conhecer conceito inovador, certos movimentos, e também nós temos essa área tradicional que nós conseguimos conectar muito bem, né? E não só eu quanto você, mas todos somos gratos por a gente conseguir criar essa conexão e isso potencializar cada vez mais nossos resultados. Porque nós temos essa energia de movimento, de crescimento, de inovação, de muitas coisas que nós precisamos estar nos atualizados para continuar nos desenvolvendo, chegando cada vez mais longe, mas nós temos a nossa essência, a nossa base, que ela nunca vai ser deixada de lado. não, Então, esse é um ponto muito importante que o nosso cliente consegue sentir na ponta. A Santolim não é mais o mesmo. Não, nós não somos mais a mesma não, nem empresa. tem como. Nem tem como, mas a gente consegue seguir ainda e valorizar todos os nossos princípios, todos os nossos valores, tudo que a gente conseguiu construir, fez, deixou de fazer para chegar onde nós estamos hoje. E a partir daqui, esse combustível, a gente mantém nossa base, mantém essa história, mantém a nossa tradição, mas cria cada vez a potencialização para chegar mais longe, né? E Sim, hoje a Santorini ela se expande cada vez mais, né, com esses pensamentos. Hoje, além do mercado de seguros, a gente vem
captando cada vez novos serviços e buscando fazer aquilo que lá atrás acontecia, que é cuidar dessa jornada desse cliente cada vez mais próxima, né? Então, passando agora um pouquinho para o que a gente está buscando construir. Como é que você está vendo esses movimentos da Santolim para os próximos semestres, para o próximo ano, para os próximos anos, né, que estão por vir ainda? Tu falou em combustível, eu lembrei do seu carrão, né? Que o seu carrão tem um ditado, né? Que a gasolina que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar daqui para frente, né? E realmente é isso, né? Eu enxergo a Santolim num nível de evolução que faz até uma alusão com o 18 anos, eu acredito, dá até para fazer isso, porque assim, 18 anos é quando a pessoa tem maioridade e começa a, a ser responsável, né? É, muito mais responsável pelas escolhas, né? E também as consequências, enfim, e tudo mais, né? É onde é uma virada de chave para o ser humano, 18 anos, né? E a Santorin, 18 anos, e ela está nessa virada de chave. Ela está nessa virada de chave no sentido até do Celso não ser mais o Celso do seguro, sabe? O Celso continua aqui, o jeito Celso vai sempre continuar, mas hoje não, hoje a Santorin tem um time, né? Esse time tem que é o combustível da Santorin daqui para frente, né? E eu diria isso em relação a pessoas e também diria em relação a produtos, né? Hoje a gente se tornou uma referência no seguro da responsabilidade civil na área médica. Eu diria que é uma referência a nível Brasil, né? E nós temos realmente uma excelência no que a gente faz, desde não a venda e atendimento, cuidado do sinistro, enfim, todo o suporte, as parcerias que a gente tem jurídicas, enfim. Então, nós entramos nesse nicho, que é um nicho muito importante. Atuamos muito forte hoje no seguro de vida, de proteção, que a gente fala seguro de vida, mas na verdade ele é um seguro que cuida do cliente, é o cuidado realmente do nosso segurado que vai para proteger ele e a família dele, né, na jornada que ele vai ter, né? E continuamos com o automóvel que a gente sempre, que foi a base, né, que é onde a gente começou, né? Enfim, e hoje agregando consultoria financeira, agregando consultoria contábil. Então, eu enxergo a Santolim daqui para frente, Luiz, como uma empresa que vai cuidar muito mais do nosso cliente, sabe? Vai entregar muito mais para ele, sabe? Poxa, se o nosso cliente ele já confia, nós temos, até porque não é qualquer empresa que consegue manter um cliente por 30 anos, né? Eu diria que isso é raro de acontecer, né? Então, se tu consegue fazer a relação com esse cliente de 30 anos, nós vamos fazer isso com todos. A gente não consegue ser bom com um e ruim com o outro, né? Então, ou seja, a gente vai cuidar de todos dentro da nossa carteira e dessa carteira que vem num crescimento também. E esse cuidado, cada vez mais, ele abre espaço para cuidar mais, não só do seguro em específico. Não, vamos cuidar da vida desse nosso cliente, né? Vamos cuidar da parte tributária dele, porque se nós conseguirmos olhar para isso, nós vamos fazer uma economia, muitas vezes financeira dele, vamos proteger ele nessa parte, vamos cuidar da parte da consultoria financeira dele. Tudo que nós fizermos em prol desse nosso cliente, se nós conseguir com que o médico se preocupe só com o que ele estudou para fazer, que é cuidar do paciente dele, né, e deixar o restante conosco, é o resultado do nosso sucesso daqui para frente. É isso aí. Isso como missão de negócio. Com A missão, Santolim, exatamente. o primeiro ponto do nosso porquê de existência, ele vem da palavra servir. Nós estamos aqui para servir. Servir nossos clientes, servir nossos colaboradores, servir na sociedade, agregar cada vez mais para os ambientes que nós estamos. Então, estamos aqui para servir. Nós como servir? Gerindo riscos e construindo sonhos. Cuidando de toda essa base desse nosso cliente hoje, que forma um chão sólido para que ele possa fazer as suas construções. E além disso, ajudar ele, pegando na sua mão, assim como nós temos a nossa logo, que são as duas mãos, o abraço, que faz Exatamente. parte do nosso S, pegando ele na sua mão, por um caminhar, para que a construção dos seus sonhos também aconteça. Isso voltando às palavrinhas que nós temos ali, né? Dignidade, proporcionando dignidade, liberdade e lucro. Então, isso para todos que fazem parte do nosso ecossistema. Então, isso que nós vamos construindo como negócio, e graças a Deus a gente vem com as pessoas certas nesse caminho, as parcerias corretas, nossos clientes cada vez mais felizes com essa nossa evolução, com essa nossa proximidade. Então, não há dúvidas que esses 8 anos da Santolim são anos de
muito esforço, de muita dedicação, de muito compromisso, de muita responsabilidade, um trabalho de muita ética que nos traz o resultado que nós temos hoje. Mas claramente nós temos ainda Uma fome de, responsabilidade muito maior. meu Deus, uma responsabilidade muito maior É, e uma busca por estar cada vez mais, assim como fez o teu movimento lá atrás, para estar mais próximo do seu cliente, a nossa busca para estar ao lado dele nessa jornada de crescimento, de evolução, de construção, e não há dúvidas que, seguindo sempre nossos princípios, nossos valores, que foi o que nos trouxe até aqui, isso também vai continuar nos levando cada vez mais longe, cumprindo esse nosso objetivo, né? sim. E eu diria que é bom a gente olhar o passado, sabe? A história da Santolim não é só para nível de conhecer a história. Eu acho que ele está muito mais relacionado a conhecer essa evolução, a entender essa evolução, entender o que a gente fez certo, o que fez errado e tudo mais. Desses 18 anos nos dão uma bagagem muito grande, né, olhando para trás, né, e vendo assim, poxa, mas eu posso melhorar muito mais aqui e ali, né? Então, é um olhar para a história, para buscar uma evolução maior e uma assertividade maior daqui para frente. Sim, perfeito. E com todos esses 30 anos de história, né, que a gente buscou trazer um pequeno resumo, isso tem que virar livro, né? Isso tem que Sim, virar um livro, isso tem não, que eu sempre virar falo, um movimento ainda maior, né? Porque nessa uma hora e pouco que a gente passa em conversa aqui, a gente começa a ver tanta coisa que a gente teria que conversar, tanta coisa que a gente teria que falar, tanta coisa que a gente teria que comunicar, uma hora a gente tangibiliza isso, né? sim. Não, essa parte eu até estava lembrando, eu fui, se eu não me engano, em 2018, o Dr. Murilo Capello lançou um livro que era sobre, eu acho que é uma reflexão sobre os pacientes, se eu não me engano, é Pacientes Inesquecíveis, é o nome do livro, né? E eu falo sempre para ti, né, que daria para escrever, né, segurados inesquecíveis, né, Opa! amigos inesquecíveis, eu diria, né, porque olha, tem tantas histórias boas, né, que até poderiam inspirar muita gente, né, nesses 30 anos, né. Então, se eu pudesse, eu falaria agora aqui o nome de todos eles, sabe, mas com certeza, quem estiver escutando vai saber do que eu estou falando, vai saber e vai sentir a minha energia, o meu abraço. Que eu gosto tanto de abraçar as pessoas, né? É que Olha eu isso. sou sinestésico, é isso? Sim. Mas eu falo então É, em meu nome, em nome do time da Santorin, em nome dos nossos clientes, a primeira palavra e a mais importante é a gratidão. sim, com Gratidão por certeza. você ter acreditado em si mesmo, gratidão por você ter feito esse movimento com coragem lá atrás, há 30 anos, para entrar nesse mercado de seguros, para você construir essa jornada, você teve resiliência, teve responsabilidade, você carregou muita coisa nas suas costas. E há 18 anos atrás tomou uma decisão que mudou a história de muitas famílias, de muitas pessoas, mudou a nossa história. E eu sou extremamente grato, não só eu, como todas as pessoas que fazem parte da sua vida, por você ser a nossa base, por você ser a nossa inspiração e que a gente possa seguir cada vez mais o seu legado. Te amo, tá? Também te amo. Meu filho. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Eu acho que eu fui persistente, né? Mas nada aconteceria, filho, se não fossem as pessoas, né? Se não fossem as pessoas boas que Deus colocou no meu caminho, Uhum. né? Que, como eu te falei, se eu pudesse, eu numerava todas elas aqui, né? Mas eu fui muito abençoado. Fui abençoado por você estar aqui, né? E fui abençoado por esse time maravilhoso que a gente tem hoje, por todos que passaram por aqui. Porque sem isso, sem essa energia, sem um pedacinho de cada um de que passou pela Santolim, a Santolim não estaria aqui onde é que está hoje. Eu não teria feito nada sozinho, né? E tu pode ter certeza que o fato de tu ter escolhido a Santolim para seguir o legado, tu me deixou uns 20 anos mais jovem, que tu me deu energia, sabe, para seguir contigo, né? Então, eu te agradeço muito, agradeço a Deus por você, pela Camila, né? E, enfim, né? Vamos estar fortes e firmes, que venham os outros 18. Que venham muitos mais juntos. Tá E bom, meu com filho? essa melhor das energias, com o melhor desse abraço que eu sei que vocês gostariam de estar dando nesse homem incrível aqui, nós finalizamos o Sandocast de hoje.
com muito amor, com muito carinho, e espero que vocês tenham gostado, se inspirado nessa nossa história e que eu possa trazer cada vez mais esse homem inspirador aqui para conversar com a gente. Um beijo no fundo do coração e fiquem com Deus. Até mais. Obrigado por tudo. Gratidão.